E o Palmeiras garantiu mais um título nessa quarta-feira. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou apresentar uma conta bem interessante. Verdão fatura cerca de R$800 mil por dia, somente com prêmios de títulos e vice-campeonatos na era Abel Ferreira. Tenho certeza que você vai curtir a matemática. Bora te falar sobre uma entrevista importante que o dono da Taunsa deu. Ele falou a respeito da busca por um camisa 9 e não pensa pequeno. Tem ainda detalhes sobre a venda do Gabriel Pereira do Corinthians para o Grupo City. E o Pedrinho, que já foi jogador do Corinthians, interessa, entre outros clubes, a São Paulo e Palmeiras. Para completar, te falo sobre o zagueiro Pablo, que está voltando da Rússia e interessa a Paulo Souza do Flamengo. Tem ainda as últimas novidades a respeito da Copa do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tô por aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, assim você é avisado toda vez que pintar vídeo sobre mercado, transferências, bastidores, finanças e muito mais. Bom, bora contar que todo esse vídeo tem o oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nessa quinta-feira tem jogos da Copa do Brasil. Separei em especial o confronto do Internacional, que visita o Globo. A vitória do time da casa paga R$ 9,50, se der empate R$ 4,60, se o Internacional vencer R$ 1,32 para cada real apostado. Se você já está de olho no clássico entre São Paulo e Corinthians no fim de semana, sábado no Morumbi, saiba que a vitória do tricolor paga R$ 2,54. O empate na 1xBet está pagando R$ 3,14, se der timão R$ 2,89. Cotações bem legais. Curtiu? Então pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Agora sim, bora começar com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é do São Paulo. Contei para vocês há algumas semanas que Vitinho não faria mais parte dos planos do São Paulo. Vitinho é aquele meio atacante que foi muito bem na Copa São Paulo e não quis renovar seu contrato com o tricolor. Ele já voltou das férias e está treinando separado do restante do elenco em Cotia. O tricolor tem a informação de que o Vitinho não aceitou as ofertas porque tem negociações avançadas com um clube da Europa. A suspeita maior é do Porto. Bora falar agora sobre o Grêmio, que cogita rescindir nessa quinta-feira o contrato de Churin, atacante estrangeiro que causou no hotel depois da eliminação contra o Mirassol na última terça-feira. Informação do jornalista André Silva. Já o América Mineiro conseguiu algo que parecia impossível: a classificação para a próxima fase da pré-Libertadores com uma virada espetacular. O América havia perdido em casa para o Guarani 1-0 e saiu perdendo por 2-0 para o time paraguaio em Assunção. Nos minutos finais da partida, o América fez 3-2, levou a decisão para pênaltis, estava perdendo também nos pênaltis e conseguiu de virada a vaga. Próximo adversário do América será o Barcelona de Guayaquil, adversário extremamente complicado. Flu e América seguem vivos no objetivo de chegar à fase de grupos. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que assegurou R$1.300.000 graças à vitória contra a Ferroviária em jogo da primeira fase da Copa do Brasil, partida em Araraquara. O Vasco foi pior do que a Ferroviária durante a maior parte do jogo, mas teve no seu goleiro o grande destaque da partida, assegurando assim classificação para a segunda fase da CB, da Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, é legal contar que 9 times da Série B já foram eliminados na primeira fase da Copa do Brasil, e entre eles o Sport, que caiu para o Altos nessa quarta-feira. Não está descartada inclusive a demissão de Florentin, que é o comandante do Sport desde a temporada passada. Última informação do giro de notícias: Saravia, lateral direito argentino que rescindiu na semana passada seu contrato com o Porto, interessa ao Botafogo. Já havia contado essa letra para vocês. O grande lance é que o Botafogo pretendia guardar as 3 vagas de estrangeiro para reforços mais impactantes. Com a dificuldade de encontrar um lateral direito, o Botafogo já começa a cogitar a possibilidade de fazer proposta para o ex-lateral direito do Internacional. Bora falar sobre o Flamengo e a busca por um zagueiro. A prioridade no rubro-negro é Felipe, ex-zagueiro da seleção brasileira, que vive os últimos meses do seu contrato com o Atlético de Madrid. Mas apareceu uma oportunidade no mercado que agrada demais a Paulo Souza.
Pablo, zagueiro de 30 anos de idade, ex-Corinthians, está rescindindo seu contrato com o Lokomotiv Moscou da Rússia. Assim como o técnico alemão do time dele, o Markus Gisdol, imagino que seja assim que se fala, o Pablo pediu aos dirigentes do Lokomotiv a rescisão de seu contrato, alegando que todo o clima causado pela invasão da Rússia na Ucrânia e as sanções impostas ao país de Vladimir Putin determinam a saída dele de lá. O Lokomotiv acenou de maneira positiva para a rescisão do contrato, últimos detalhes estão sendo acertados e o Pablo quer voltar ao Brasil. Onde é que o Flamengo entra nessa história? Pablo e Paulo Sousa, o técnico do Flamengo, trabalharam juntos durante 2 temporadas na França, no Bordeaux, 2019 e 2020. Pablo foi titular absoluto por lá, e inclusive quando o Paulo Sousa deixou o Bordeaux na temporada de 2020, Pablo fez uma postagem bem legal, agradecendo a todos os ensinamentos e a parceria durante o período. Assim que o Paulo Sousa foi informado de que o Pablo estaria ficando livre no mercado, já acionou os dirigentes do Flamengo, entendendo que trata-se de uma grande oportunidade. Rubro-negro que já havia tentado a contratação do Pablo em 2017. Na oportunidade, porém, ele acabou se acertando com outro clube. Quero falar agora sobre Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, que interessa a Palmeiras e São Paulo. Sim, informação divulgada nessa quarta-feira pelo pessoal da Gazeta Esportiva. Entrei em contato com o Will Dantas, que é empresário do Pedrinho, e ele preferiu não responder a esse assunto. Logo, o Will Dantas, que está sempre pronto para dizer sim ou não, independentemente do assunto. Me chamou a atenção a resposta do Will Dantas. Imagino que sim, Palmeiras e São Paulo devem ter interesse na contratação do ex-corintiano, revelado no terrão, vendido num primeiro momento por Benfica e repassado mais recentemente para o Shakhtar Donetsk. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Will Dantas e ele admitiu que o Pedrinho cogita sim a rescisão do contrato com o clube ucraniano. Nas últimas horas, um representante da CBF entrou em contato com o Will Dantas para contar que a FIFA já negocia a rescisão de forma amigável dos contratos dos brasileiros com os times ucranianos. Nesse contexto, o Pedrinho estaria livre para escolher seu futuro. Cheguei a perguntar para o Will se ele daria preferência ao Corinthians, por conta de toda a ligação que o próprio empresário tem com o clube, além do Pedrinho ter sido formado na base. O Will Dantas disse que não vai se precipitar, qualquer decisão vai ser tomada apenas depois da FIFA e da CBF se pronunciarem sobre o caso. Pedrinho tem recebido sondagens de vários clubes do Brasil e do exterior. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Botafogo são só alguns dos interessados. No exterior há menos consultas, mas a curiosidade é que o Porto, rival do Benfica, é um daqueles que entrou em contato com o Will Dantas para tentar entender as condições de um eventual negócio. Essa definição deve acontecer nos próximos dias. O mesmo vale para o Maicon, outro atleta formado na base do Timão. Conversei com o Maicon por mensagem, ele disse que já está no Brasil, mas por enquanto quer descansar e se recuperar de tudo que sofreu nos últimos dias em território ucraniano. Bora falar sobre a Taunza, parceira corintiana na busca por reforços. O CEO da empresa, o Cleidson Cruz, deu uma entrevista bem legal ao canal do Cereto, abrindo o jogo sobre uma série de coisas, como por exemplo a busca alvinegra por um centroavante. Antes de falar sobre esse assunto, deixa eu só atualizar outros 2 temas. Ele foi perguntado pelo Cereto a respeito da possibilidade de a Taunza ajudar no pagamento dos salários do Vitor Pereira, técnico recém-contratado. O Cleidson admitiu que o Corinthians procurou pedindo ajuda, mas ainda não há uma definição. A Taunza está estudando quanto vai poder contribuir no pagamento do treinador português. Também foi perguntado a respeito de Diego Costa, se de fato a Taunza desistiu do pagamento dos salários do Diego Costa. Ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, nós da Taunza não tínhamos condições naquele momento. Ou seja, o próprio CEO da Taunza admite que na última hora a empresa acabou recuando na possibilidade de ajudar com a maior parte dos salários, como já havia afirmado o tio do Diego Costa, o Jogner Costa. Foi isso que acabou empacando o negócio. Tem uma curiosidade importante, a Taunza não quer o Diego Costa no Corinthians. Ou melhor, a Taunza não quer ajudar em relação aos salários do Diego Costa para que ele seja contratado no Corinthians. E o grande sonho de consumo do CEO da empresa é um jogador estrangeiro. Cavani ou Luizito Soares, esses são os 2 grandes alvos da parceira alvinegra. E com isso o Corinthians segue alimentando a expectativa de poder contratar um dos 2 uruguaios.
Sereto chegou a perguntar para o CEO da Taunza se o alvo, o camisa 9 dos sonhos da empresa, jogaria na partida entre Atlético de Madrid e Manchester United, confronto da Liga dos Campeões da Europa. A resposta do Cleidson foi a seguinte, abre aspas, é uma grande possibilidade, meu sonho de consumo está por aí, ele completa, mas tem que respeitar e seguir os caminhos que o Corinthians optar. O Corinthians também adoraria ter ou o Cavani ou o Luizito Soares, apesar da possibilidade de ajuda da Taunza, continuo vendo como muito difícil repatriar qualquer um desses atletas, jogadores da seleção uruguaia com mercado no futebol europeu, mas se os dirigentes do Corinthians e a parceira têm esperança, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bora falar agora sobre a saída de Gabriel Pereira do Timão, informação revelada nessa quarta-feira, consegui apurar em relação às cifras do negócio. Bora explicar direitinho essa história para vocês. Desde 31 de outubro, quando Gabriel Pereira conseguiu renovar seu contrato, evitando dessa maneira que saísse de graça do clube, nunca mais seu futebol foi o mesmo. Ele tem jogado bem pouco. Para ser preciso, desde então ele não marcou gols e deu uma única assistência. Na temporada atual é só o terceiro ou o quarto reserva. Pintou uma proposta do Grupo City, oferta de 5 milhões de euros ou 28 milhões e 300 mil reais. Valor na teoria pequeno para um atleta de 20 anos de idade extremamente promissor. Mas ouvi de um dirigente alvinegro que me passou as cifras a seguinte frase, abre aspas, infelizmente ele não vai conseguir jogar aqui. Tem cabeça ruim, fecha aspas. Por cabeça ruim, imagino algo relacionado à personalidade, de não se sentir confortável diante de tantos jogadores estrelados. Até por isso o Corinthians está optando por vendê-lo para o Grupo City. É natural que esse jogador seja repassado num primeiro momento para o New York City, que é o único da franquia cuja inscrição ainda está aberta. Se o Gabriel Pereira vingar no futebol americano e depois for repassado para outro clube, o Corinthians ainda vai ter direito a uma compensação financeira. É legal contar que o Corinthians é dono de 65% dos direitos econômicos do GP, que foi comprado das categorias de base do Guarani por apenas 500 mil reais. Os dois únicos negócios envolvendo atletas do Corinthians e o futebol internacional nessa temporada, os dois com participação do ex-presidente André Sanches. O GP havia sido comprado na gestão Andrés, 500 mil reais, e o Ederson, que havia sido contratado de graça do Cruzeiro sem qualquer custos, se mudou para a Salernitana num negócio que pode girar em até 7 milhões de euros. O Ederson tem sido titular no time italiano que tenta lutar contra o rebaixamento. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais novo campeão da Recopa Sul-Americana, e o Verdão, com tantos títulos, ainda não tinha a conquista da Recopa na sua galeria. Outro trunfo inédito conquistado por Abel Ferreira, que chegou à sua oitava final e já são 4 títulos conquistados. Separei alguns números bem interessantes, antes só contar que o Verdão venceu o Atlético Paranaense por 2-0, com gols de Zé Rafael em cobrança de falta e Danilo em contra-ataque. Esses 2 gols asseguraram o título, vale lembrar que na partida de ida, empate em 2-2 em Curitiba. Com mais essa conquista, o Abel chegou à incrível marca de um título a cada 29 partidas. São 116 jogos, 4 títulos e 61% de aproveitamento. O 4º título em 8 finais, ele é bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e agora campeão da Recopa Sul-Americana. Foi vice-campeão paulista, derrota para o São Paulo, foi vice da Recopa da temporada passada, sendo derrotado pelo Defensa e Justiça, também perdeu a final da Supercopa para o Flamengo e do Mundial de Clubes para o Chelsea. Agora a informação mais interessante que envolve o Palmeiras. Com os prêmios conquistados pelos títulos e vice-campeonatos na era Abel Ferreira, Verdão já foi capaz de faturar 384 milhões de reais. Vou repetir. Com os prêmios conquistados pelos títulos e pelos vice-campeonatos somente na era Abel Ferreira, o Palmeiras faturou 384,7 milhões de reais, para ser mais preciso. Abel que já completou 485 dias à frente do Verdão. Isso equivale a dizer que o Palmeiras, somente com esses prêmios, embolsa cerca de 800 mil reais por dia na era Abel Ferreira, para provar o quanto esse time é extremamente vitorioso sob o comando do português,
que ainda foi expulso nos minutos finais da partida. Ele comemorou de forma muito efusiva, chutando uma garrafa d'água na direção do banco de reservas do Atlético. Rolou aquela confusão básica, cartão vermelho que não diminuiu o seu peso. Foi super assediado, gritado por torcedores do Palmeiras. A única pena pro torcedor alviverde é que o Abel parece estar com os dias contados. O contrato termina no fim da temporada, mas ele já deixou bem claro que pode sair do Verdão na metade do ano, em caso de propostas interessantes. Só para arrematar, se você ficou curioso, quero contar sobre os prêmios, quanto o Palmeiras faturou com cada uma das conquistas e dos vice-campeonatos. Copa do Brasil de 2020, 72 milhões e 800 mil reais ao longo de toda a competição, mais 6 milhões de prêmio da Crefisa. Libertadores da América de 2020, 120 milhões de reais de prêmios ao longo da competição, mais 12 milhões da Crefisa. Libertadores de 2021, 126 milhões de reais ao longo de todas as fases, mais 12 milhões de prêmio da Crefisa. Recopa Sul-Americana, o título conquistado nessa quarta, 8 milhões e 200 mil reais. Teve ainda os prêmios com vice-campeonatos. Campeonato Paulista de 1 milhão e 100 mil foi o prêmio. Recopa do ano passado, 3 milhões e 800 mil de compensação pelo vice. Supercopa do Brasil, derrota para o Flamengo, 2 milhões de reais. E no Mundial de Clubes, com o vice-campeonato, derrota para o Chelsea na decisão, 20 milhões e 800 mil. Soma tudo isso e chega-se ao valor de 384 milhões e 700 mil somente com prêmios. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Quem curtiu o vídeo não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra um pouco mais tarde com mais um vídeo do canal do Nicola e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola, beleza? Boa quinta, abraço, tchau!